Tenho a honra e o privilégio de compartilhar com vocês uma mensagem que afetou muito minha vida. É uma mensagem desafiadora. Foi uma mensagem muito desafiadora para mim e acredito que será uma mensagem muito desafiadora para vocês. Mas precisamos ser desafiados. Estamos dormindo hoje. Os cristãos estão dormindo. Então o título da mensagem é Encontrando Fé Vibrante Além dos Muros da Igreja. Isso é desafiador. Isso pode ser desafiador para você. Jesus teve que encontrar uma fé vibrante. Se Jesus tivesse apenas concordado com o que a igreja tinha reservado para ele, ele nunca poderia ter sido nosso Salvador. E quanto a João Batista, ele teve que saudar a primeira vinda de Jesus Cristo. Se ele tivesse apenas concordado com o que a igreja era em seus dias, ele nunca teria sido o mensageiro especial para o qual Deus o chamou. E claro, ao apóstolo Paulo, ele não só teve que encontrá-lo fora da igreja, Deus o chamou para levantar um novo começo para a igreja. E assim foi com todos os profetas e todos os reformadores. Não consigo encontrar absolutamente nenhuma exceção a isso. E você e eu achamos que não precisamos encontrar uma fé vibrante além dos muros da igreja. É melhor pensarmos de novo. O verdadeiro cristianismo vai além da forma de sermões semanais. Se tudo o que você está fazendo é ir e sentar no banco e ouvir os sermões semanais, você é um cristão fraco. Ele diz, o verdadeiro cristianismo vai além dos limites dos prédios e serviços da igreja. Se você está confortável apenas porque vai a esse local específico uma vez por semana, você tem uma experiência cristã fracassada. Uma fé vibrante não pode, sob nenhuma circunstância, limitar-se a sermões, ou a manhãs de sábado, ou a cobranças específicas. Então deixe esta mensagem lançar você. Deixe-a lançar você na experiência que Enoque teve, Elias teve e João Batista teve. Deixe-a levá-lo mais longe e mais profundamente do que o que você está recebendo em sua igreja local. Judas 1:3 coloca desta forma: era necessário que eu escrevesse a vocês e os exortasse. E é isso que estou fazendo hoje. Estou me exortando não apenas a vocês, exortando vocês a que vocês devem sinceramente, e essa palavra sinceramente significa 100%, sinceramente lutar pela fé. Eu queria poder encontrar isso por aí. Eu realmente quero. Não é que não haja pessoas sinceramente lutando pela fé. Simplesmente não há o suficiente delas. Então, quando eu tinha 35 anos, eu era membro de uma nova igreja protestante conservadora que acreditava na Bíblia chamada Eu Me Vi. Depois de 4 anos naquela igreja, eu me vi apenas ocupado, apenas seguindo os movimentos, apenas confortável com isso. Eu me vi estagnado. Eu tinha crescido até certo ponto naqueles 4 anos. E então eu simplesmente estagnei e estagnou e eu estava confortável, devo dizer, apenas mantendo o status quo. É você? E eu estava realmente ficando entediado. Eu estava insatisfeito. Eu estava vazio. Eu não tinha a profundidade que esses grandes homens que mencionei a você tinham. E eu queria essa profundidade. E você? Veja, a complacência espiritual é nossa inimiga. Posso repetir isso? Sua complacência espiritual é sua inimiga. Deus nos chama para nos tornarmos autoalimentadores. Eu sempre dependia das pessoas com quem estudávamos, que nos trouxeram o conhecimento da Bíblia e das doutrinas. Eu sempre dependia delas para me alimentar. Então fui à igreja e comecei a depender da igreja para me alimentar. E Deus diz não. Não, eles não vão te levar longe o suficiente. Eles vão iniciar as coisas e isso é bom. Sou grato por isso. Mas todos nós, cada um de nós, e se Jesus não tivesse sido um autoalimentador? E se João Batista não tivesse sido um autoalimentador? Você e eu temos que nos tornar autoalimentadores. Isso significa que devemos nos tornar dependentes de Deus em vez de dependentes da igreja. Qual deles é você? O que o Espírito Divino de Deus está dizendo a você agora? Agora, não me entenda mal. A igreja foi uma ferramenta para me levar para longe e levou. Ela me apresentou as Escrituras, ela me deu a doutrina correta, ela me deu a verdade correta, e eu serei eternamente grato e agradecido por isso. Mas todas as organizações, incluindo instituições da igreja,
eventualmente se tornam sobre si mesmas. E eu odeio dizer isso, mas é verdade. A Jesus Church, a primeira denominação, se tornou sobre si mesma. Não era sobre Jesus ou receber Jesus. Era sobre a instituição e manter a instituição. Então Deus está chamando Jim Hornberger mais alto ainda, assim como ele é você. Minha fé precisa ser uma prioridade, não um complemento. Minha fé não é algo que eu faço apenas por alguns minutos, pela manhã ou uma vez por semana, em uma igreja. Minha fé é uma prioridade na vida cotidiana. Quando beijo minha esposa, quando falo com meus filhos, quando interajo com outras pessoas, sempre me conecto com Deus, sempre pergunto ao Senhor o que Ele quer que eu diga e faça. Não se trata de tentar enfiar Deus em uma agenda lotada. Trata-se de construir nossa vida e rotina em e por meio de Deus. É por isso que Deus diz que levaria Enoque sem ver a morte, porque ele agradou a Deus em tudo o que fez. Estamos dispostos a fazer o que for preciso para obter essa experiência? A maldição dos nossos dias é a ocupação sem precedentes da vida dos cristãos. É terrível. O que Deus faria se você fosse até Ele hoje e entregasse sua agenda da semana passada, a rotina que você seguiu, sua semana atual da semana passada ou dos últimos 30 dias? O que Deus diria? Acho que Ele choraria e choraria. Ele provavelmente diria que você tem pelo menos o dobro da quantidade de coisas que precisa em sua vida ocupada. Por que digo isso? Porque responsabilidades, distrações e baixas prioridades nos bombardeiam e nos afastam da coisa principal, que é a unidade com Deus. Ouça esta citação. Tirando isso de Mensagens aos Jovens, página 135. E isso é poderoso. Quero dizer, você pode querer escrever isso, ou revisitar isso, e escrever, ou pesquisar. O excesso de trabalho, às vezes, causa uma perda de autocontrole. Você está sobrecarregado. Causa sua perda de autocontrole. Mas o Senhor nunca, eu gosto dessa palavra, o Senhor nunca obriga movimentos apressados e complicados. Eu queria que você pudesse ver um vídeo da sua semana na semana passada. Você estava em movimentos apressados e complicados? Muitos acumularam para si fardos que o misericordioso Pai Celestial não colocou sobre eles. Você tem uma lista de deveres que você quer por causa das expectativas dos outros ou porque eles fazem você parecer bem, que Deus nunca colocou sobre você? Deveres que Ele nunca projetou que eles realizassem, perseguem uns aos outros descontroladamente. Quando visito igrejas e falo e estou falando com o ancião-chefe ou o pastor e vejo a correria da vida deles, sento e digo, diga-me o que você fez na semana passada. E pelo menos metade do que eles dizem não foi direcionado por Deus. Deixe-me continuar com a citação. Deus deseja que percebamos que não glorificamos seu nome quando assumimos tantos fardos que ficamos sobrecarregados e ficamos cansados do coração e do cérebro. Nos irritamos, nos inquietamos e repreendemos. É você atrás de portas fechadas? Você sabe. Eles têm um termo chamado PKs, que são filhos de pastor. Os filhos de pastor geralmente são considerados o pior comportamento deles na igreja. Por que isso? E você não precisa ser um pastor. Você pode ser o ancião-chefe. Você pode ser um líder de ministério, seja lá o que for. Você pode preencher sua vida tanto com coisas boas que não sobra tempo para o melhor. E então você acaba com pastores, PKs, crianças mal comportadas porque estão entediadas e se metem em problemas. Deixe-me terminar a citação. Devemos suportar apenas o pecado. Somente as responsabilidades que o Senhor nos dá. Não o que a igreja nos diz para fazer, não o que sua família pede para você, não o que seus amigos pedem para você fazer. Devemos suportar somente as responsabilidades que o Senhor nos dá, confiando nele e assim mantendo nossos corações puros, doces e simpáticos. Bem, é melhor você escrever isso e colocar no espelho do seu banheiro e ler todos os dias. Céu e eu deliberadamente escolhi escapar de volta para Deus. E por causa disso, isso nos torna extremistas em uma cultura que continua empurrando os limites de nenhum absoluto.
e há absolutos. Um dos absolutos é que minha vida diária agrada a Deus. Se no final do dia eu não puder sair e olhar para cima através de Órion e ver Deus sorrindo para mim, não cumpri minha missão na Terra. O que Deus pensa da sua agenda lotada? Estamos ousando escapar de volta para Deus. Para viver uma vida controlada, uma vida equilibrada, não meramente descansando em uma igreja ou sentados no mesmo banco, desenvolveu-se em nós uma intensa insatisfação com a realidade existente. Quando entramos em uma igreja ou em um acampamento, vemos a morte dos casamentos, vemos a incompletude das unidades familiares. Essa é a realidade. E temos que romper com isso. Sim, encontramos a verdade. E eu digo, amém a verdade que encontramos. Mas temos unidade com Deus diariamente? Trazendo de volta o amor com sua esposa para criar uma família conectada. Você tem essa unidade? Deus diz isso, Isaías 30, versículo 15. Escreva isso. Deus leva isso muito a sério. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Este é Deus falando com Jim Hornberger. Este é Deus falando com você. Em retornar e descansar, você será salvo. Em retornar a essa unidade com Deus, não apenas indo a uma igreja, não apenas acreditando em uma doutrina ou apoiando o ministério. Em retornar e descansar em Deus, você é salvo. Apenas uma área. Na quietude e na confiança estará sua força. Poderia ser um conjunto de você na semana passada? Quietude e confiança é sua força em Deus? E então, Deus termina com, e você não quis. Então Deus nos chama para esta vida, e nós não faremos isso. É por isso que a igreja está cheia de virgens tolas. Tenham conhecimento da verdade, mas não tenha a experiência de andar com Deus. Deus está falando. Estamos ouvindo? Então eu quero passar por 2 passos. Isso não é complicado. E se você implementar, eu prometo a você, se você implementar esses 2 passos, você será um cristão transformado. Você terá um casamento irresistível. Você terá uma família conectada, garantida. 2 passos, não complicados. Deus nunca tornou o evangelho complicado. Primeiro passo, você deve reordenar. Eu quase disse sua vida. Deus me corrigiu. Devemos reorganizar nossa vida. Eu tive que reorganizar minha vida para encontrar o que estou falando. Deus diz que você precisa desacelerar e simplificar sua vida, Jim. Isso não é uma opção, é um imperativo. Há uma diferença. Salmos 46:10 diz, fique quieto e saiba que eu sou Deus. Por quê? Simplesmente aceitar a Cristo como Salvador e ter um relacionamento respeitoso, mas casual com Ele, não dá à luz uma fé vibrante, mas sim uma mera experiência virgem tola. Uma das principais razões pelas quais a maioria das igrejas locais tem pouca influência em suas comunidades é que seus membros não têm uma experiência de fé vibrante. Eles não estão vivendo isso a portas fechadas. Eles estão se irritando, se preocupando e repreendendo. Eles estão se ocupando com as baixas prioridades da vida em vez da prioridade máxima. Eles são, em sua maioria, superficiais e pretensiosos. E sua experiência cristã é, em sua maioria, intelectual, não experiencial. Este primeiro passo essencial de reordenar nossas vidas, reordenar sua vida, este passo essencial permite que você negue a multidão de distrações que dissipam e evaporam sua unidade com Deus. Eu estava com um ancião chefe de uma igreja algumas semanas atrás e um de seus filhos fugiu de casa. Sua esposa não está falando com ele. Eu disse, sente-se e escreva sua agenda para mim. E sua vida era cheia de deveres da igreja, a ponto de ele não ter tempo para seus filhos conversarem com ele, brincarem com ele, e ele não tinha tempo para sua esposa. Mas sim, ele passa todo esse tempo em deveres vazios da igreja, apenas mantendo o casamento por perto, circulando. Essa igreja não mudou nos últimos 20 anos. É a mesma de antes. É você?
O bom é inimigo do melhor. Então, quando nos tornamos cristãos, nos livramos de todo o mal. Então, não precisamos falar sobre isso, mas precisamos falar sobre o bem, porque Deus, o diabo, usará o bem para se tornar o inimigo do melhor. Você deve eliminar todo o bem da sua vida. Eu me livrei de tudo de bom na minha vida, e não tenho tempo para isso porque mal consigo encaixar tudo de melhor. E se eu não tenho tempo, mal consigo encaixar o melhor, então você tem que eliminar o bom. É por isso que se você tem uma planta de tomate com muitas flores, você poda a planta para que os frutos restantes sejam muito maiores e mais suculentos. Então você elimina para que Deus possa eliminar. Escreva isso. Você deve eliminar frutas para que Deus possa dominar. Se você não eliminar, eu lhe garanto que Deus não é o fator dominante em sua vida. Sim, você parecerá ser tacanho e extremista. Bem-vindo a ser um João Batista, um Enoque, um Elias, um Jesus Cristo. Todos eles eram vistos como extremistas tacanhos. Por quê? Porque seu foco de laser o traz de volta à coisa principal. Nenhum dos fariseus, nenhum dos saduceus reconheceu Jesus quando ele veio. Eles nem reconheceram a coisa principal quando ela andou na frente deles. Por quê? É você? Este é um abraço bíblico e intencional de um modo de vida, que é um antídoto viável para a loucura do mundo e para o nível baixo, seco e plano de piedades que estão em nossas igrejas hoje. Algumas pessoas dizem: Jim, por que você pega no pé da igreja? Porque a igreja se apresentou quase como um substituto para Jesus Cristo. E quando as pessoas não frequentam mais a igreja, o que elas dizem? Bem, ele deixou a igreja. Não, ele abandonou Deus. Eles deixaram Jesus Cristo? A igreja não é a resposta. Deus é a resposta. A igreja deve levá-lo a essa unidade com Deus. Mas o Evangelho Salvador é mais do que apenas perdão de pecados. É permitir que Deus entre em todos os aspectos da nossa vida. É nossa única esperança. E Deus não diz: deixe-me entrar em alguns compartimentos da sua vida. Ele diz: eu quero estar lá para tudo. Somente a fé perseverante é verdadeiramente uma fé salvadora. Você tem fé perseverante? Há uma diferença. Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 2, se você se apegar, você se apega a Deus, você se apega a Deus no começo do dia, e então se você se apegar, você terá uma experiência cristã vitoriosa. Você não será arrastado para baixo em apetite, ou fofoca, ou vida pretensiosa. Qualquer área com a qual você luta. Eu tenho uma pessoa que luta com o hábito de café, mas ela não se apega a Deus. Esse é o problema. Paulo diz, bela declaração, 1 Coríntios 15, 10. Mas ele diz, a única diferença entre mim e você, ele diz, mas eu trabalhei mais abundantemente do que todos eles. Essa palavra trabalho significa que ele se esforçou para estar conectado a Deus. Há algum esforço que está sendo feito. Para frente. Pela graça de Deus que nós trabalhamos, sim. Mas se a graça de Deus está nos chamando para lutar com Ele, então temos que escolher isso. E quem é o eles? Ele diz, eu trabalhei mais abundantemente do que eles. O eles é você trabalha mais abundantemente do que seu pastor, do que os presbíteros, do que seus companheiros membros. Você deve se elevar acima dos pastores e dos presbíteros e dos membros em sua igreja. Senão, não vejo muita esperança para você, para ser honesto com você. Ele diz, mas trabalhei mais abundantemente do que todos eles, mas não eu. Paulo diz, isso não é legalismo, mas a graça de Deus que estava comigo. A graça de Deus está com cada um de nós. É o que fazemos com essa graça que faz a diferença. Graça é o poder de se reconectar ao que foi perdido. O poder de viver em unidade com Deus em nossa vida diária. Isso é o que Adão e Eva tinham. Não decidir é decidir. Se você não decide trabalhar, se esforçar por essa unidade com Deus, você decidiu.
Essa é a definição de insanidade. Não decidir continuar seu mesmo velho caminho que não o levou à graça de Deus que lhe permite viver acima de seus velhos hábitos. Se for para ser, depende de mim. Essas são 10 palavras de 2 letras que você precisa lembrar, porque a graça de Deus está sempre lá. Você não pode fazer isso acontecer. Você é salvo pela graça. Mas o que fazemos com a graça? Isso é fé. Se for para ser, eu tenho que responder à graça. Porque o institucionalismo nunca vai te salvar. A igreja não pode fazer isso por você. Não existe uma varinha mágica que Deus te dê um tapinha na cabeça e agora você é um vencedor. Você tem um papel a desempenhar nisso. Você deve reorganizar sua vida. Se no ponto em que você está em sua vida, você tem uma experiência, essa caminhada divina com Deus, essa unidade com Deus, apenas meramente executar seu estilo de vida, da mesma forma que você sempre foi, é insanidade. Você deve reorganizar sua vida. Deus lhe dirá o que você deve reorganizar. Será diferente para a maioria de nós, mas a ocupação é a maior maldição que Deus coloca em todos os cristãos, porque os impede de experimentar uma fé vibrante. Eu tenho um amigo, grande amigo, não é da mesma fé que a minha, mas ele é batista, e ele vale cerca de uns 50 milhões e ex. Ele tem vários negócios, mas sua esposa dorme em um quarto diferente. Ele perdeu seus 2 filhos adultos para o mundo. E ele vem até mim e diz, Jim, e eu digo a ele, eu disse, você tem que reorganizar sua vida, mas eu sou bom no que faço. Sim, ele é bom em ganhar dinheiro, não há dúvidas sobre isso, mas todo esse dinheiro o afasta das questões reais da vida. Deus, seu cônjuge e sua família. Então ele decidiu pegar. Nós traçamos um plano de vida para ele. E eu disse, nós conversaremos todo mês. Ele diz, Jim, essa é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Ele diz, se você me pedisse para ganhar mais 50 milhões, eu poderia fazer isso. Mas ele diz, para reorganizar minha vida sob Deus, para redefinir minhas prioridades, ele diz, Jim, essa é a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. E todos nós precisamos nos fazer uma pergunta. Atos 9, versículo 6. Senhor, o que queres que eu faça? E foi isso que eu disse ao meu amigo. O que Deus está pedindo a você não é o que Jim Holberger traz para você, mas o que Deus está dizendo a você agora. Você precisa reordenar sua vida? Você precisa ouvir algumas outras mensagens que eu fiz. Você vai para o Light Channel, tem essas mensagens no site deles, e nós temos no nosso site do YouTube com o Empowered Living Ministries também. Então vá para o Light Channel ou nosso site, procure a mensagem, simplifique, priorize e cultive. Isso o levará mais fundo nisso. Então assista aos 4 vídeos sobre o porquê da vida no campo. Porque onde você mora, como você vive e como você organiza isso, vai fazer a diferença para você ter tempo para encontrar essa experiência de fé vibrante. E o diabo sabe que ele tem que impedir você de ter tempo para encontrá-la. Então olhe para essas coisas. Ouça o que Deus está dizendo para você fazer agora mesmo. E faça-os. Esforce-se. Entre. Lute sinceramente pela fé. É o que nos dizem que é o primeiro passo, é reorganizar sua vida. Porque é insanidade pensar que você vai encontrar essa experiência mais profunda. Se você ainda não a encontrou, você deve fazer algumas mudanças. O segundo passo é muito simples. Uma palavra. Reinvente sua vida em torno de João, capítulo 15, versículo 4. Então, primeiro você reorganiza sua vida para ter tempo e oportunidade. E agora você reinventa sua vida para João 15, 4. Permaneça em mim. Foi para isso que Deus chamou Adão e Eva. Permaneça em mim e eu em você. Deus quer entrar e nós o fechamos. Assim como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, você não pode ser esse cristão dinâmico sozinho. Você precisa de Deus e precisa de Deus em você e precisa cooperar com Deus em você. Então você não pode dar fruto de si mesmo, a menos que permaneça na videira. Você não pode mais aceitar você, e eu vou tirar a palavra permanecer agora, permanecer em mim. Você não pode ser esse cristão, a menos que permaneça em Deus. Você não tem o poder. O consentimento intelectual não fará isso por si só. Você deve ter a experiência de permanecer em Deus,
É disso que trata o Salmo 91. Isso não somos nós atualmente. Esta não é a igreja cristã atualmente. Isso não é você atualmente. E você sabe que não é, porque o fruto da sua vida mostra que você está falhando. E seu fruto deve mostrar que você está permanecendo. Há uma diferença enorme. O que mais importa não é onde você frequenta a igreja, mas quem você é em Cristo. Essa é a questão. Minha experiência de vida, passei os últimos 40 anos da minha vida entendendo e ministrando a uma grande variedade de igrejas. Estive em igrejas grandes onde há milhares de pessoas. Estive em igrejas pequenas, 25 pessoas. Igrejas liberais no planeta Terra. Estive em algumas das igrejas legalistas mais conservadoras. Estive em igrejas ricas onde eles têm grandes órgãos de tubos. Estive em igrejas empobrecidas, onde eles não podem nem pagar para colocar janelas em suas igrejas. Eu estive em igrejas urbanas, suburbanas e rurais. Eu estive em igrejas caucasianas e não brancas. Para dizer a verdade, se eu receber uma ligação, se eu for favorecer uma, eu irei para as igrejas negras. Elas têm mais vida nelas do que nós, caucasianos. Mas de qualquer forma, eu estive em igrejas protestantes, ministérios independentes e igrejas domésticas em mais de 20 países ao redor do mundo. E quando eu passei inúmeras, eu sentei e passei inúmeras horas refletindo sobre a experiência que Deus me abençoou. E é por isso que compartilho isso com vocês. Minhas experiências de estar envolvido em todos esses tipos de igrejas e indivíduos. A razão da observação é que seus frutos são os mesmos. Resumindo, todos eles têm a mesma carência e a mesma necessidade. E todos eles estão carentes de escapar de volta para Deus. Cada um deles. E eles discutem sobre teologia. Eles discutem sobre reformas. Eles discutem sobre suas distinções. Eles discutem sobre suas denominações. E todos eles estão carentes dessa experiência permanente. É por isso que Cristo ainda não veio. Se tivéssemos essa permanência, se um número suficiente de nós tivesse essa experiência permanente em Cristo e reordenássemos nossas vidas e as reinventássemos em Deus, Jesus retornaria. E o fato de que ele não retornou é evidência de que todos eles estão carentes da mesma coisa. Somos informados de que, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso é Atos 17, 28. Nele. Não em seus médicos, não em suas reformas de estilo de vida, não em sua denominação, não em sua igreja local, nele. Temos que entrar nele, e é onde vivemos nossa vida cotidiana o dia todo. E nos movemos e temos nosso ser, e isso está faltando. Todos devem retornar seriamente ao epicentro, e o epicentro é Deus. Devemos ajudar os outros a fazer o mesmo. Não os ajudamos a fazer isso porque nós mesmos não temos isso. Devemos deixar de lado todos os obstáculos que nos impedem de honrar a Deus a cada respiração que damos. Não somos chamados para meramente ir à igreja. Somos chamados para ser a igreja em e por meio de Jesus Cristo. Todos aqueles que vivem e deixam Jesus trabalhar por meio deles são a igreja. Eles são as almas fiéis, que pagaram o preço de reorganizar suas vidas e reinventá-las em e por meio de Deus, por meio de Jesus Cristo. E você tem que ajudar os outros a fazerem o mesmo. Portanto, devemos reinventar proposital e deliberadamente nossa abordagem a Deus. Tenho tantos amigos, eles só pensam que se continuarem fazendo a mesma coisa que estão fazendo, de alguma forma, uma varinha mágica vai tocá-los. Eles vão ser esse cristão profundo quando os tempos difíceis chegarem. Isso não vai acontecer. E os tempos difíceis estão logo ali. Acredito que estamos prestes a viver um inferno pouco antes das eleições de novembro. O que você vai fazer sobre isso? Você tem que fazer de Deus o epicentro da sua vida. E você sabe que ele não é atualmente. João 1,4 diz: nele estava a vida, e sua vida era a luz dos homens. Minha luz não é a igreja que frequento. Minha luz não são as doutrinas em que acredito. Minha luz é que Jesus vive em mim. E ele me permite amar minha esposa e meus filhos.
As pessoas que pensam diferente de mim. O conhecimento não é seu epicentro. A igreja não é seu epicentro. Seu estilo de vida não é seu epicentro. Você não é seu próprio epicentro. Deus e somente Deus. 1 Coríntios 15, 28 diz que ele pode ser tudo e em todos. Isso é abrangente. Que ele, em João 1,11 diz, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Nós olhamos para a igreja judaica como não recebendo Cristo. Como eles poderiam? Cada respiração que eles davam era a vinda do Messias. Eles estavam esperando por isso. Quando ele veio, eles não o reconheceram. Se Jesus entrasse na sua igreja hoje e se sentasse em um banco vestido de forma semelhante a você, você não o reconheceria. Simeão fez, Ana fez. Alguns pastores fizeram, alguns 3 reis magos fizeram. Eles nem eram da fé. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não estamos recebendo a Cristo. Gostaria de saber qual seria a sua porcentagem de receber a Cristo. Você é um receptor intermitente? Você o recebe por alguns minutos pela manhã e depois o deixa. Você o recebe talvez quando está falando com alguns amigos, ou talvez ouve um bom sermão e depois segue seu próprio caminho. Mas a todos quantos o recebem, permaneçam nele. João 15:4 diz, quero dizer, é isso que significa permanecer. Qual é a sua porcentagem de recepção? Você é um receptor contínuo ou um receptor irregular? Então tenho 2 perguntas para lhe fazer. Qual você vai ser? Aquele que os recebe e é poder sobre sua natureza, ou você meramente vai ser um frequentador de igreja, um crente doutrinário, uma virgem tola? O fruto presente de sua vida e casamento, sua família e seus relacionamentos identifica e distingue quem você realmente é. É por isso que Jesus diz, pelos seus frutos você os conhecerá. Não precisa olhar para a igreja que você frequenta, ou para as doutrinas que você acredita, ou para a Bíblia que você mantém. Só precisa olhar para o fruto da sua vida para saber se você reordenou sua vida e se você se reinventou em Jesus Cristo. A propósito, é isso que um cristão nascido de novo faz. Qual deles é você? Porque Deus está levantando o seu santo remanescente. E amigo, é melhor você se preparar. Este mundo está prestes a isso, e quero dizer em breve, muito em breve. Deus está nos chamando para nos juntarmos a Ele na batalha entre o bem e o mal. Primeiro em nossas próprias vidas, depois na igreja e depois para o mundo. Então a segunda pergunta é, qual preço você está disposto a pagar para que Cristo viva sua vida em e através de você? Há um preço, você sabe. O Evangelho é gratuito, mas custa tudo. Você tem que reordenar pela graça de Deus através da fé, e você tem que reinventar pela graça de Deus através da fé. Essa é a coisa principal e está faltando em todas as denominações. Salmos 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É você? Direi ao Senhor, Ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele confiarei. Esta é a reinvenção de si mesmo. E você não está tendo essa experiência, e o tempo está se esgotando. O lugar secreto no Salmo 91 é uma confiança constante. Foi isso que Daniel tinha quando o jogaram na cova dos leões. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram quando quiseram jogá-lo na fornalha ardente. Era isso que José tinha quando seus irmãos o venderam como escravo. Confiança constante, não uma confiança intermitente. E é sustentada por comunhão contínua. É por isso que somos admoestados a orar sem... Com licença, reze sem cessar. Sempre pedindo a Deus durante todo o dia. Deus está sempre nos pedindo. Tudo o que temos que fazer é nos lembrar de responder a Ele. Comunhão contínua. Salmos 91 e tudo isso é apropriado por uma fé vibrante. Essa confiança constante, essa comunhão contínua é apropriada por uma fé vibrante. E é obtida, não obtida pela graça, pela sua correção diária. Por que enfatizo isso obtido? Porque obtido significa que está lá.
Você não fez nada para recebê-lo. Você apenas o deixou entrar. Alcançar significa que você tem que legalisticamente realizar uma vida melhor do que os irmãos em sua igreja. Não, você não alcança isso. Você obtém e segue em frente com isso em cooperação diária. Vocês estão todos dentro? Gostaria de saber qual seria a nossa porcentagem se todos estivéssemos dentro. Se Deus olhasse para sua igreja local, e somasse toda a porcentagem do que as pessoas estão cooperando com Deus em suas vidas diárias em sua igreja local, qual você acha que seria a média de sua igreja local? Eu pergunto isso. Você não quer ouvir o que eles disseram. Foi bem ruim. E nós achamos que somos horríveis. É melhor pensarmos de novo. Deus nos dá a liberdade e a liberdade de escolher em qual realidade viveremos. Você vai viver no mundo visível ou invisível? Eu vivo em ambos. Tenho que viver no mundo visível, mas vivo no mundo visível através do mundo invisível. Isso é Deus em mim. Esse é o Espírito dele sussurrando para mim, de acordo com a palavra dele, para viver como ele me guia, como ele me direciona. E você não obtém isso da noite para o dia, irmãos e irmãs. Você vai deixar Deus ou as circunstâncias controlarem você? Gostaria de saber qual teria sido sua porcentagem na semana passada. Acho que você já sabe. Deus promete que nos livrará todos os dias se dissermos sim a Deus e não a nós mesmos. Isso é Tiago 4:7. Submeta-se a Deus, isso é rendição, e resista ao diabo. Essa é sua fé, dizendo não ao mal ao seu redor. Mas primeiro você se submete a Deus. E isso é uma submissão contínua, não uma única vez. Isso é aceitá-lo como Senhor e Salvador. Poder sobre nosso apetite e peso descontrolados. Eu assisti, alguém me enviou um vídeo, outro dia, de uma garota que provavelmente estava 45 quilos acima do peso, falando sobre autocontrole do púlpito. Ela tinha um consentimento intelectual, mas sua experiência era muito deficiente. E você pode ter algum consentimento intelectual que seja bom. Começa aí. Mas você tem que ter a aplicação. Poder sobre sua irritação e temperamento. Poder sobre seus pensamentos e línguas. Você encontrou essa liberdade em Cristo? Se você encontrou essa liberdade em Cristo, você sabe disso. Se não encontrou, é melhor você ordenar sua vida e reinventá-la, como estamos discutindo aqui. Quando estamos dispostos a ser guiados continuamente por um Espírito, você é? Seriamente? Todos nós temos. Continue acessando Deus para nos reinventarmos assim como Enoque fez, assim como Elias fez e assim como Paulo fez. Temos o mesmo acesso a Deus que eles tiveram. Todos eles foram persistentes até que fossem consistentes. Escreva isso. Você precisa ser persistente até que seja consistente. Você precisa ser persistente em buscar essa nova vida reordenada, essa reinvenção de si mesmos em e por meio de Jesus Cristo, até que seja consistentemente você. Esse é o custo. Você está disposto a pagar? Eles pagaram o preço da rendição e dependência completas e foram motivados pelo amor, não pelas obras. Temos medo de abrir mão do que nos é familiar. Nossas disfunções, nossos maus hábitos nos possuem, mas a liberdade de nossos maus hábitos. Jesus veio para nos libertar disso. Você encontrou? Porque ainda queremos nos administrar. Vemos o resultado daqueles na Bíblia que queriam se administrar, em vez de deixar Deus entrar. Por que pergunto isso? Porque Mateus 7,14 diz, porque reta é a porta. O que isso significa? Sem curvas, sem dobras, sem ramificações. Reta é a porta. E estreita, a estrada muito estreita. Estreita é a estrada que leva a esta vida em Jesus Cristo, que leva a esta liberdade. E poucos há que a encontram. Poucos, em minhas palavras, é menos de 5%. Então, se você for a uma igreja, pode apostar que menos de 5% naquela igreja realmente encontraram o sexto ramo. Então, com quem você vai ser? Os 95% ou os 5%? Deus diz, Josué 24:15, escolha hoje a quem você servirá.
Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Ousaremos reordenar nossa vida. Foi o que Abraão, o pai da nossa fé, teve que fazer. Ele teve que deixar seu ambiente e reordenar sua vida inteiramente. Ele é chamado de pai da nossa fé. Essa fé vibrante requer ação de nossa parte. Ação é sua vontade. E nos é dito que tudo depende da ação correta da vontade. Procure 5 Testemunhos, páginas 5, 13 a 14. Tudo depende de você ter a ação correta. E ação, se você a decompor, o exercício de sua vontade, sua resposta à graça de Deus para realizar isso em e através de você pela fé, sua ação, sua escolha, sua vontade, consiste em 2 componentes. E apenas 2 componentes. É decisão e execução. Quando trabalho com pessoas e elas dizem que são viciadas em qualquer coisa que seja, se eles não decidirem desistir, não o farão. Uma vez que eles decidem, uma vez que a decisão de dizer, sim, eu vou reordenar minha vida, sim, eu vou ser reinventado em e por meio de Jesus Cristo, então há a parte da execução, a execução da decisão. E por mais de 4 décadas em minha pregação para milhares e milhares, se não milhões ao redor do mundo, observei que milhares e milhões de indivíduos vêm às nossas reuniões, se apaixonam pela mensagem, compram os livros, os CDs, os vídeos e compartilham a mensagem, mas nunca decidem executar. Sério, depois de 40 anos de ministério, essas pessoas adoram a mensagem, mas não decidem executá-la. Não decidir é não executar. Não deixe que isso seja apenas mais uma mensagem que você vai no YouTube e encontra. Você tem que tomar algumas decisões. E essas decisões significam que você tem que executar. O rei Agripa, quando ele estava vacilando e pesando o custo, disse a Paulo quase, agora convença-nos a mim. Atos 26, 28. Então Paulo, o maior pregador que já existiu, está diante do rei, e o rei está lutando em sua consciência, e Deus o está chamando para. E ele diz, quase você me convenceu. Não deixe que isso aconteça com você. Muitos parecem estar sempre buscando por essa fé vibrante, mas não fazem um compromisso absoluto com Deus. Eles não querem abrir mão de seus hábitos errados. E então seus hábitos errados os possuem. Seus hábitos errados os possuem? Então você não é livre. Então você não está cooperando. Então você está no comando. E quando você chegar aos portões perolados, não lhe será permitido passar por aqueles portões perolados porque você ainda esteja no comando. É isso que importa. Eles não colocam sua dependência em um poder fora deles mesmos. Portanto, eles não possuem a pérola preciosa de grande valor. Não é suficiente apenas encontrar a pérola. Disseram-nos que temos que ir para casa, vender tudo para possuí-la. E é disso que estamos falando aqui. É disso que estou implorando a vocês hoje, porque sei que nosso tempo é curto. Vejo o que está por vir. E tenho medo por todos vocês que estão estagnados e satisfeitos com sua religião. E religião não é o suficiente. Você deve ter uma vida reordenada. Você deve ter uma vida reinventada em e por meio de Jesus Cristo. Estamos repetindo a história da nação judaica. Nossas culturas cristãs, nossas denominações, nossas doutrinas de estimação se tornaram um substituto para Deus, vivendo em nós e por meio de nós. Honestamente, elas se tornaram. É por isso que não estamos no reino. Somos como uma criança satisfeita com sua chupeta, em vez da coisa real, a coisa principal. Não fique satisfeito com a chupeta. Deixe que esta mensagem o lance em uma vida reordenada e reinventada, para que você possa ter a coisa principal, que é retornar à unidade com Deus. Porque nossa religião está substituindo Deus em nossas vidas diárias. A maioria não encontrou essa fé vibrante com Deus em meio à verdade e suas igrejas. Eu não a encontrei em meio à verdade e à igreja que eu estava frequentando. Eu tive que me afastar, se você quiser, me tornar um autoalimentador e ir mais fundo, porque minha igreja não estava me levando lá.
Então não confie em seu pastor. Não confie em sua denominação. Você deve se tornar um autoalimentador. Não encontramos isso. Em meio às nossas verdades, em meio às nossas igrejas, assim como os judeus não receberam o Messias enquanto ele andava entre eles, nos tornamos enclausurados em nossas distinções e em nosso cristianismo nominal e pretensioso. Quando entro em uma igreja menonita, muito conservadora com os gorros, e eles estão com suas barbas, eu não engulo isso. Eles querem isso. Não há nada de mal nisso. Mas eles estão enclausurados em seu pequeno aquário distinto. É você e sua igreja? Você está enclausurado? Você é como Jesus Cristo, se misturando com a prostituta, os soldados romanos, a mulher samaritana. Você sai da sua zona de conforto? Faça a si mesmo algumas perguntas sérias. Então, para ser franco, a religião nos satisfaz. Que vergonha para nós. O verdadeiro propósito da religião é nos libertar, nos tirar de uma vida de escravidão e servidão, a nossa natureza caída, para uma vida de liberdade e liberdade em e por meio de Jesus Cristo. Mas quando nossa religião deixa de nos libertar e só retorna convertidos para si mesma, em vez de para Deus, podemos precisar de liberdade dessa religião. Tenho fome de Deus e minha igreja não me levou até lá. Deus é o ar que eu respiro. Ele é meu pão diário. Eu quero segui-lo e somente a Ele, pois estou perdido sem Ele. Estou desesperado sem Ele. Eu quero viver minha vida por Ele. Ele é o único que pode me capacitar a mudar da minha antiga vida administrada pelo homem para uma experiência governada por Deus. Hoje estou livre da irritação e do apetite. Esses são os dois maiores para mim. Estou com 150 libras hoje. Na verdade, eu estava com 151,8 quando comecei as habilidades. Estou um pouco acima do peso hoje porque meu peso-alvo é 150. Eu costumava ter 175 até encontrar Deus e descobrir sua graça. E aprendi como, pela fé, através do exercício da minha vontade, dizer sim a Deus e não ao meu apetite. A irritação costumava me controlar. Pergunte à minha esposa. Até que descobri Deus, reordenei minha vida, a vida equilibrada, em e por meio de Jesus Cristo. Hoje a irritação e o apetite não me controlam. Tenho poder sobre eles. Eles não têm poder sobre mim. Louvado seja Deus, estou livre. E você? Somente os mortos são imutáveis. Você percebeu isso? Se você ainda está vivo, há esperança para você. Apenas os mortos que estão em seu túmulo são imutáveis. Você não pode fazer nada sobre eles. Enquanto você estiver vivo, você pode fazer algo sobre isso. Então, eu reorganizei minha vida e me reinventei em e por meio de Jesus Cristo por sua graça. Somos exortados em 1 Coríntios 16, versículo 13, somos exortados a vigiar, ser firmes na fé, ser corajosos e fortes. E os tempos em que estamos vivendo, se você não estiver vigiando, sua ótica não está em Deus. Se você não estiver firme na fé, se você não for corajoso e forte, mais corajoso do que aqueles em sua igreja, mais forte do que aqueles em sua denominação, você está em apuros. Em uma palavra, Paulo está nos chamando para sermos vigilantes. Isso descreve você? Você é vigilante? O ponto de uma fé vibrante não é ser um bom membro da igreja, é ser um filho transformado de Deus. É para isso que estamos aqui. É para ser uma nova criatura em todos os aspectos. Esse tipo de conexão de fé vibrante foi perdida hoje e deve ser recuperada, e nós devemos reconquistá-la. Este é o propósito desta mensagem. É para uma aplicação mais profunda. Se você quiser uma aplicação mais profunda, você pode ver as seguintes mensagens no site do Light Channel no YouTube, ou no site do nosso ministério no YouTube. Vá para essas mensagens, porque elas o levarão mais longe do que eu posso levá-lo em uma única configuração.
Então, poder para viver. Eu preciso disso. Você precisa disso. Você precisa ouvir isso. Você precisa tomar notas. E então, ouça uma conexão vital. Se essa conexão não for vital, se você não está permanecendo nessa conexão como os ramos da videira, você é um cristão intermitente. Então, ouça o compromisso absoluto. Você tem que fazer um compromisso absoluto para reordenar e reinventar sua vida. E então, ouça, eu pertenço a Deus. Se você acha isso muito direto, se você acha essa mensagem muito desafiadora, Deus declara corajosamente várias vezes através das Escrituras. Vou ler apenas um versículo. Apocalipse 3, versículo 13. Aquele que tem ouvidos ouvirá o que o Espírito diz. O que o Espírito de Deus está lhe dizendo agora? O que Deus está sussurrando para sua consciência neste momento? Eu ousei compartilhar com você, mas o importante é que você deve sinceramente pretender esta fé vibrante. Que Deus o abençoe.